A vida não é fácil, e em algum momento você vai sentir isso no peito. Vão existir dias em que tudo parece pesado demais, em que as decepções falam mais alto do que os sonhos e o silêncio da solidão parece ensurdecedor. Significa fortalecer esse coração antes de entregá-lo novamente. Significa aprender a sentar consigo mesmo sem desconforto, sem culpa, sem pressa. É nesse processo que você percebe que não precisa de alguém para se sentir completo, porque você já é. O passado não pode ser mudado, mas pode ser perdoado. E o perdão não é para quem te machucou, é para você. É o último elo que te prende a dores antigas. Quando você solta esse peso, você se torna mais leve, e pessoas leves não se contentam com pouco, não aceitam menos do que merecem, não imploram por amor. A solidão te ensina algo que nenhuma multidão ensina: autossuficiência emocional. Ela te mostra que você é capaz de se sustentar, de se levantar, de seguir em frente mesmo quando ninguém está olhando. E quando você aprende isso, você se torna imparável. Porque a verdadeira felicidade não nasce da presença de alguém, nasce da paz de estar bem consigo mesmo. E quando você encontra essa paz, não tudo o que vier depois será escolha, não necessidade. Chega um momento na vida em que continuar carregando o passado se torna mais cansativo do que deixá-lo para trás. Você sente isso no corpo, na mente, no coração. O que antes parecia familiar começa a pesar. E é aí que o crescimento pessoal começa. Crescer dói porque exige desapego, exige coragem para admitir que aquela versão antiga de você já não serve mais para o caminho que está tentando construir. O desapego não é frieza, é maturidade. É entender que você não pode evoluir se continua preso a hábitos, memórias e pessoas que pertencem a uma fase que já acabou. Cada vez que você insiste em segurar o que já deveria ter ido embora, você atrasa o seu próprio processo. Crescimento acontece quando você solta o que te limita e abre espaço para o que te fortalece. Ao longo da vida, todos nós cruzamos com pessoas que nos puxam para baixo. Elas aparecem disfarçadas de amizade, de amor, de preocupação. São aquelas que desacreditam dos seus sonhos, que minimizam suas conquistas, que se alimentam da sua energia e deixam você vazio. E o mais perigoso é quando você começa a enxergar o mundo com os olhos delas, duvidando de si mesmo, se sentindo pequeno, se conformando com menos do que merece. Você não é responsável por salvar ninguém. Você não pode curar quem não quer mudar. Manter pessoas assim por perto não é lealdade, é autoabandono. Às vezes, a atitude mais amorosa que você pode ter é se afastar. Não por ódio, não por vingança, mas por respeito à própria saúde emocional. Quando você decide deixar o passado para trás, você começa a recuperar algo extremamente valioso: o controle das suas emoções. Você para de reagir a tudo, para de viver refém do que aconteceu ou do que alguém fez com você. Você assume o comando da sua vida. Aprende a responder em vez de explodir, a escolher a paz em vez do conflito, a clareza em vez do caos. Recuperar esse controle não significa ignorar a dor, significa enfrentá-la de frente, sentir, compreender e depois soltar. Emoções não resolvidas criam prisões internas. Emoções aceitas se transformam em aprendizado. E quanto mais consciente você se torna das próprias emoções, menos poder o passado tem sobre você. O momento em que você escolhe seguir em frente é o momento em que você para de viver no modo sobrevivência e começa a viver de verdade. Você entende que o passado foi uma lição, não uma sentença. Ele te moldou, mas não te define. E quando você finalmente vira essa página, você percebe que o futuro sempre esteve esperando por você. Escolher a si mesmo é um dos atos mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais poderosos que alguém pode fazer. Porque, desde cedo, te ensinaram a agradar, a se adaptar, a não incomodar. Te ensinaram a ficar nas sombras para não perder pessoas, para não gerar conflitos, para não parecer egoísta. Mas a verdade é simples e dura. Você não nasceu para viver escondido atrás das expectativas dos outros. Você nasceu para ocupar o seu espaço. Viver nas sombras apaga quem você é aos poucos. Você começa a diminuir a própria voz, a aceitar menos do que merece, a confundir silêncio com paz. E um dia você acorda cansado, Nem sempre envolve brigas ou palavras duras. Muitas vezes é apenas uma decisão interna de não permitir mais aquilo que te machuca.
Pessoas que não te elevam costumam sugar a sua energia aos poucos. Elas normalizam o desrespeito, fazem você duvidar de si mesmo e te mantêm preso a um ciclo de desgaste emocional. E quanto mais tempo você permanece ali, mais distante fica da sua melhor versão. Afastar-se de quem não te eleva não é sinal de superioridade, é sinal de consciência. Nem todo mundo vai caminhar com você até o próximo nível da sua vida. Algumas pessoas fazem parte de capítulos antigos, e insistir para que elas continuem na história só atrasa o enredo. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Quem realmente importa consegue enxergá-lo sem esforço. Existe uma verdade que muita gente ignora. Você não pode dar quando está vazio. Não pode oferecer amor quando está esgotado. Não pode apoiar quando mal consegue se sustentar. Não pode cuidar quando está se machucando no processo. Viver constantemente se doando para pessoas que não retribuem cria um vazio interno difícil de preencher. Autocuidado não é luxo, é necessidade. Quando você começa a se priorizar, percebe o quanto vinha se negligenciando. Dormindo mal, vivendo ansioso, sempre em alerta. Preservar sua energia emocional significa escolher onde, com quem e como você se envolve. Significa parar de reagir a tudo, parar de explicar demais, parar de carregar problemas que não são seus. A sua energia é limitada. Cada conversa pesada, cada ambiente tóxico, cada relação desequilibrada cobra um preço, e esse preço costuma ser pago com a sua paz. Proteger essa energia não é egoísmo, é inteligência emocional. É entender que você não precisa estar disponível para todos o tempo todo. Quando você se afasta do que te drena, algo poderoso acontece. A clareza volta. Você se sente mais leve, mais centrado, mais conectado consigo mesmo. E nesse espaço de calma, você começa a atrair pessoas e situações que somam, que respeitam, que vibram na mesma frequência que você. Soltar o que é tóxico não deixa um vazio, cria espaço. Espaço para crescer, para respirar, para viver com mais verdade. E quanto mais você honra a sua energia, mais a vida responde com equilíbrio, propósito e paz. Aprender a ser feliz sozinho é uma jornada profunda, e ela começa no momento em que você decide olhar para dentro sem fugir. Sem distrações, sem máscaras, sem precisar preencher o silêncio com a presença de alguém. É nesse encontro consigo mesmo que você começa a se conhecer de verdade. Você percebe suas feridas, seus medos, mas também descobre sua força, sua sensibilidade e tudo aquilo que sempre esteve aí, esperando ser reconhecido. Se amar não é se achar perfeito, é se aceitar inteiro. Com falhas, com histórias mal resolvidas, com cicatrizes. É parar de se tratar com dureza e começar a se tratar com respeito. Quando você aprende a se amar, você para de procurar nos outros aquilo que só você pode oferecer. Acolhimento, compreensão e cuidado. O amor próprio não grita, ele sustenta. Muita gente confunde solidão com abandono porque aprendeu a medir o próprio valor pela presença alheia. Mas a solidão, quando escolhida, é liberdade. É poder ir e ficar sem medo. É não depender de mensagens, validação ou promessas para se sentir completo. Estar sozinho deixa de ser um castigo e se torna um espaço seguro onde você pode respirar e ser quem realmente é. Na solidão, você se reconecta com seus sonhos, com seus valores, com aquilo que faz sentido para você. Você aprende a apreciar a própria companhia, a conversar consigo mesmo, a caminhar sem pressa. E quanto mais confortável você fica nesse estado, menos você aceita relações por carência ou medo de ficar só. A força de estar bem consigo mesmo é silenciosa, mas transformadora. Você não precisa provar nada para ninguém, não precisa competir, não precisa se explicar. Você se torna firme, centrado, confiante. Pessoas assim não imploram por amor, elas escolhem com quem dividir a vida. Quando você aprende a ser feliz sozinho, você se torna inteiro. E pessoas inteiras não entram em relações para... Você entende que nada vale mais do que dormir em paz, acordar em paz, viver em paz. Você aprende a dizer não sem culpa, a se afastar sem ódio, a seguir em frente sem carregar pesos desnecessários. A paz deixa de ser um luxo e passa a ser uma regra. Quando a paz interior guia suas decisões, você se protege de ciclos tóxicos, de conflitos desnecessários e de relações que te drenam.
Você se torna seletivo, não por arrogância, mas por amor próprio. Tudo o que não respeita a sua paz perde espaço automaticamente. A autossuficiência emocional não te afasta do mundo, ela te prepara para ele. Ela te transforma em alguém inteiro, consciente e presente. E quando você vive assim, você não apenas sobrevive, você vive com propósito, equilíbrio e uma força que vem de dentro. A autoafirmação começa no momento em que você muda a forma como fala consigo mesmo. Durante muito tempo, talvez você tenha aceitado menos do que merecia, porque, lá no fundo, acreditava que aquilo era tudo o que podia ter. Mas a verdade precisa ser dita com clareza. Você é digno de amor, de respeito e de consideração, exatamente como é. Não quando melhorar, não quando provar algo, não quando agradar a todos. Agora, quando você repete isso para si mesmo, não como uma frase vazia, mas como uma verdade internalizada, algo se realinha dentro de você. Você passa a se posicionar diferente, a se valorizar mais, a não aceitar desrespeito disfarçado de brincadeira ou amor pela metade. Pessoas sentem quando você se respeita. E quando você se respeita, o mundo responde na mesma medida. Criar a vida que você merece exige responsabilidade emocional. Não dá mais para culpar o passado, as pessoas ou as circunstâncias. Você entende que, a partir de agora, cada escolha constrói ou destrói o futuro que você deseja viver. Você começa a agir com intenção, escolhe ambientes que te fortalecem, pessoas que te inspiram, hábitos que te elevam. Essa construção não acontece da noite para o dia. É feita de pequenas decisões diárias. Se afastar do que te machuca, insistir no que te faz crescer, respeitar seus limites mesmo quando ninguém está olhando. Aos poucos, você percebe que a vida que você sempre quis começa a tomar forma, não porque foi fácil, mas porque você decidiu não se abandonar mais. Escolher a si mesmo exige coragem porque, muitas vezes, isso significa andar sozinho por um tempo. Significa desapontar pessoas, quebrar expectativas, dizer não quando todos esperam um sim. Mas essa coragem te liberta. Ela te devolve a autenticidade, a dignidade e a paz. Quando você se escolhe, você não se torna egoísta, você se torna inteiro. E pessoas inteiras constroem relações mais saudáveis, sonhos mais altos e uma vida alinhada lá com quem realmente são. A autoafirmação não é arrogância. É o reconhecimento silencioso de que você merece viver uma vida à altura do seu valor. A verdadeira libertação começa quando você entende que não é responsável por curar os outros. Você pode apoiar, amar, aconselhar, mas não pode salvar quem não quer mudar. Carregar esse peso te desgasta, te frustra e te mantém preso a dores que não são suas. Em algum momento, você precisa aceitar que cada pessoa tem o próprio tempo, o próprio caminho e as próprias escolhas. Soltar essa responsabilidade é um alívio profundo. Muitas vezes, você permaneceu em situações difíceis acreditando que o amor resolveria tudo. Mas amor sem limites se transforma em sofrimento. Quando você entende que não pode se sacrificar para manter alguém inteiro, você começa a se libertar. Você para de se culpar, para de tentar consertar o que não depende de você e começa a cuidar da própria saúde emocional. Perdoar é um dos atos mais incompreendidos que existem. Muita gente acha que perdoar é esquecer ou justificar o que aconteceu. Não é. Perdoar é escolher não carregar mais aquela dor dentro de si. É se recusar a deixar que o passado continue controlando o presente. O perdão não muda o que foi feito, mas muda o impacto que isso tem sobre você. Quando você perdoa, algo se quebra por dentro. Não é o vínculo com o outro, é a corrente que te prendia àquele momento. Você recupera sua energia. É a sua mente, sua energia, sua capacidade de aprender, de se adaptar e de seguir em frente. Quando você investe em si mesmo, tudo muda. Você se fortalece por dentro e constrói uma base sólida que ninguém pode tirar. Cuidar de si não é egoísmo, é estratégia de vida. Quanto mais você se conhece, mais você entende seus limites e seu potencial. Você para de se sabotar, para de duvidar da própria capacidade e começa a agir com confiança. Acreditar em si mesmo é um processo, mas cada passo consciente te aproxima da versão mais forte de você. Você nasceu para a grandeza, mesmo que a vida tenha tentado te convencer do contrário.
Grandeza não é fama, não é poder sobre os outros. É viver alinhado com quem você realmente é usar seus talentos, honrar seus valores e não diminuir seus sonhos para caber na realidade de alguém. Quando você acredita na própria grandeza, você para de se esconder. Você assume o protagonismo da sua vida. Caminha com propósito, encara desafios com coragem e entende que cada obstáculo é uma oportunidade de crescer. Viver o presente, reconhecer o próprio valor e acreditar na própria grandeza te colocam em movimento. E quando você se move com consciência e confiança, a vida começa a se abrir de formas que antes pareciam impossíveis. Chegou a hora de soltar o peso que você vem carregando há tempo demais. Mágoas antigas, culpas que não são suas, medos que nasceram de experiências passadas. Tudo isso te atrasou, te cansou, te fez duvidar da própria força. Mas você não foi feito para caminhar curvado. Quanto mais leve você se permite ficar, mais alto você consegue subir. Soltar não é esquecer, é escolher não carregar mais. É entender que o que ficou para trás cumpriu o seu papel. Cada dor te ensinou algo. Cada queda te fortaleceu de um jeito que você só entende agora. O peso que antes te prendia pode se transformar em impulso se você decidir seguir em frente. Confie em si mesmo, mesmo quando ninguém mais confiar. Confie na sua intuição, na sua capacidade de aprender, na sua força de recomeçar. Você já superou coisas que um dia achou impossíveis. Você já provou para si mesmo que é mais forte do que imagina. Essa confiança não vem